Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos que nos dão o prazer da sua audiência. Recebam nesta oportunidade os cumprimentos da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba. Hoje vamos estudar mais uma importante lição desta arte, da autoria do ilustre pastor José Aldoir Taborda, e que tem como título, abro aspas, Ezequias e suas experiências extraordinárias com Deus, fecho aspas. Quais são os objetivos deste estudo? São os seguintes. Primeiro, conhecer a história do rei Ezequias, a quem o Senhor acrescentou 15 anos de vida. Também perceber que a vida e reinado de Ezequias foi pautada pela oração diante das ameaças das nações, especialmente do rei Senaqueribe da Síria. E, por fim, praticar, observando que Ezequias errou em receber a visita de estrangeiros e mostrar detalhes do reino. Com quem devemos compartilhar nosso coração e a intimidade de nosso lar? Texto áureo. Abro aspas. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 5. O texto bíblico inspirativo escolhido para esta oportunidade encontra-se no livro de 2 Reis, capítulo 19, versículos 15 a 20. Abro aspas. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reina em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações em seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Tem como introdução a esta lição a narrativa da vida do rei Ezequias, que é contada em Isaías, no livro de Isaías, em 2 Reis, em 2 Crônicas, com detalhes de um testemunho empolgante e sugestivo para a igreja hoje, pois relatam experiências extraordinárias com Deus. Elas são resultado de uma prática de vida que foi transformada durante o seu reinado, isto nos anos 715 a 686 a.C. Seu pai, Acaz, houvera feito aliança com a Síria, e isso trouxe influência pagã para dentro de Judá, contaminando a vida religiosa da nação, que passou a ser marcada por práticas que afrontavam a vontade de Deus. Apesar de existirem muitos reis que foram tementes a Deus, nunca houve em Jerusalém alguém semelhante a Ezequias em todos os seus caminhos,
porque se apegou ao Senhor e nunca deixou de segui-lo. Reinou por 29 anos, tendo começado o seu reinado ainda jovem, aos 25 anos de idade. Você pode encontrar esta narrativa no livro de 2 Reis, capítulo 18, versículos 5 e 6. Ele aparece como um avivalista, que desde o primeiro mês de seu governo iniciou o grande movimento de restauração do culto a Deus, conclamando os líderes religiosos a uma santificação pessoal e purificação do templo. Veja lá, confira em 2 Crônicas, capítulo 29. Assim, seguiu um caminho oposto ao de seu pai, removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e despedaçou a serpente de bronze que o povo tinha como objeto sagrado, que era alvo de adoração, substituindo o Senhor. Seu nome significa Deus é minha força, e seu governo fez jus a este nome, pois confiava em Deus e seu reinado foi marcado por grande intervenção divina em momentos cruciais de sua vida. Vamos enfocar nesta lição 4 momentos extraordinários da vida de Ezequias que podem constituir-se em lições para a nossa vida hoje. Uma verdadeira inspiração para uma vida cristã abençoada. Número 1. O que fazer diante da falsa adoração? A primeira coisa que fez Ezequias no primeiro mês de seu reinado foi conclamar os líderes para a santificação pessoal e restauração do templo para a adoração e tirando do templo tudo aquilo que é impuro. Não se pode permitir a impureza no serviço de adoração. Confira esta advertência no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, versículos 4 a 6. Em segundo lugar, derrubou os altares e despedaçou a serpente de bronze que o povo adorava desde o milagre do deserto. Confira esta verdade no livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Impressionante como o povo sempre adora a criatura em lugar do Criador. Na transfiguração de Jesus, aconteceu a mesma coisa. Os discípulos queriam fazer tendas para Moisés e Elias e se esqueceram do Senhor transfigurado. Sempre é preciso ouvir a voz da parte de Deus. O terceiro ato de Ezequias foi celebrar a restauração do templo. E juntamente com o povo e os sacerdotes, ao som de louvores e com muita oração e súplicas, oferecer holocausto sobre o altar. E assim, de joelhos, com a congregação em atitude de adoração, conclamou o povo: agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 31. Por último, na primeira fase da restauração, chamou o povo de toda a região para a celebração da Páscoa, voltando assim à verdadeira adoração no culto judeu. Na sua oração, Ezequias mostrou, em primeiro lugar, que a experiência negativa com pais pagãos não é obstáculo para o surgimento de verdadeiros adoradores. Confira esta verdade lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, versículos 6 e 10 e 11. Em segundo lugar, mostrou que a posição que ocupamos pode ser o lugar que Deus nos colocou para mudarmos o mundo ao nosso redor. Esta verdade está
no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, versículos 29 a 31. Por fim, Ezequias orou para que Deus sarasse os corações rebeldes. Deus ouviu esta oração e sarou o povo. Confira em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 20. Vamos a uma aplicação. Se você fosse avaliar o sistema de culto e adoração, teria algo que, de acordo com esta mensagem, precisaria sofrer alguma alteração? Se você tivesse poder de mudar alguma coisa, o que você mudaria? Vamos ao ponto número 2. O verdadeiro temor a Deus se mostra na adversidade. O temor de Deus e a adoração de seu nome não é antídoto para os problemas. No 14º ano de seu governo, veio a maior provação sobre o povo de Jerusalém. Senaqueribe, rei da Síria, aparece com grande poder, derrotando todos os exércitos e ameaçando fortemente o povo de Jerusalém, ao mesmo tempo que, em flagrante desdém, oferecia a vida para os que se rendessem. Ezequias fez de tudo para evitar a guerra e o sofrimento do povo. Pagou muito caro pela paz. Mas isso não adiantou. Aprendemos aqui que negociar com o inimigo não traz paz e a segurança. Quando a situação é realmente crítica, o inimigo envia alguns mensageiros para afetar psicologicamente aqueles que creem em Deus, mas estão passando por graves provações. Veja uma história contada no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 12 a 15. Perceba a malignidade dessas informações. Não acreditem no que diz Ezequias sobre Deus, pois ele não pode livrar vocês. Aliem-se a mim e eu vos darei da mesma abundância que há em Jerusalém. Outro ponto. Se vocês derem ouvidos a Ezequias, todos morrerão. Eu tenho a vida para vocês. Finalmente ele conclui: os povos que eu conquistei também tinham suas crenças e seus deuses, e nada adiantou. Quem pode livrar Jerusalém da minha mão? O que fazer quando vem a provação? Ezequias buscou conselho com seus ministros, edificou um muro quebrado, preparou armas, buscou o conselho do Senhor e animou o povo a confiar em Deus, permanecer fiel, 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8, e a não escutarem as palavras do inimigo. Por reconhecer a força do inimigo, Ezequias rasgou suas vestes em sinal de dependência de Deus. Clamou por sua ajuda e sua oração foi ouvida. 2 Reis, capítulo 19, versículos 15 a 20. Pois o Senhor mandou o seu anjo e o inimigo foi derrotado de forma vergonhosa. As ameaças não têm poder na vida daquele cuja confiança está em Deus. E por isso Ezequias foi exaltado entre todas as nações. Vale a pena conferir esta afirmação positiva no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 22 e 23. A lição que fica é que não devemos capitular ante as ameaças do inimigo. O lugar certo do homem aflito é diante do altar de Deus, em atitude de dependência completa, na certeza de que
1.000 cairão à tua esquerda e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo capítulo 91, versículo 7. Aplicação para as nossas vidas. Como temos reagido nas provações da vida? Nossa confiança em Deus suporta a provação e tem capacidade de nos manter firme nas crises? Ponto 3. Milagres acontecem na vida daquele que confia em Deus. Logo após tamanha vitória diante de um inimigo poderoso, Ezequias passa por mais uma provação de tirar o fôlego. Uma enfermidade mortal atinge o rei e o profeta Isaías lhe dá uma mensagem aterradora. Arruma tua casa, diz o Senhor, porque morrerás. Esta notícia levou o rei às lágrimas e a um apelo contundente ao Senhor da vida. A reação foi de um homem que tinha a consciência limpa diante de Deus e confiança absoluta na sua misericórdia. E a resposta de Deus foi imediata, repleta de esperança, trazendo alívio e alegria. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eu te curarei. 2 Reis, capítulo 20, versículo 5. A promessa de Deus feita a Ezequias era o cumprimento de sua palavra dada ao povo de Israel, registrada em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Abro aspas. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, fecho aspas. A confiança em Deus nos leva a esperar e a usufruir o extraordinário. E Ele nos diz, abro aspas, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não conheces. Confira lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Deus é o mesmo hoje, mas a advertência dada a Ezequias é um alerta que devemos considerar com seriedade. Eu leio, abro aspas, põe em ordem a tua casa. Há uma urgência em nosso cuidado, tanto pessoal como comunitário, porque nenhum de nós sabe que nos reserva o dia de amanhã. Confira esta expressão no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 1. Espiritualmente devemos estar sempre preparados, porque não sabemos a hora que o Senhor vem. O mesmo Deus que faz maravilhas é santo e não tolera o pecado. Se nos dispomos a consertar nossa vida, o Senhor está sempre pronto a ouvir nossa oração e dar nova chance, pois é rico em perdoar. Vamos a uma aplicação. A experiência de Ezequias é algo atual? Que utilidade tem um milagre para a nossa salvação ou perseverança na fé? Ponto número 4. O temor de Deus não impede falhas pessoais. Inebriado pelo efeito das bênçãos, vitória sobre um inimigo pertinaz, cura de uma enfermidade aparentemente incurável, aumento das riquezas e domínio sobre outros povos, restauração do culto, exaltação de seu nome ante as nações. Ezequias teve um descuido pessoal
deixando-se levar pela vaidade, a ponto de aceitar, sem temor de Deus, o elogio e a visita dos babilônicos, mostrando-lhes toda a sua riqueza. Foi severamente repreendido pelo Senhor. Está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 25, e depois em Isaías, capítulo 39, versículos 5 a 8. Essa tentação de vanglória muitas vezes se parece com louvor a Deus, mas disfarça a autoexaltação. Feliz aquele que, como Ezequias, se humilha e se arrepende, pois assim alcançará a misericórdia do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 26. Razão pela qual seu crescimento foi ainda maior. O que realmente importa é que o Senhor seja exaltado em nossas vidas, pois a nossa glória humana é passageira. Confira esta verdade e expressão no livro de Salmos, capítulo 57, versículo 11, e no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 23. Vamos a uma aplicação. É prudente deixar que as pessoas vejam todas as nossas riquezas, sejam elas materiais ou espirituais. Abrir totalmente nossa vida e expor nossas vulnerabilidades não pode constituir-se num perigo para nossa estabilidade espiritual? Concluindo, é urgente estarmos atentos à falsa adoração, a fim de restaurarmos o verdadeiro culto a Deus no meio desta geração incrédula e má. Nosso Deus é um Deus de maravilhas e está conosco nas maiores provações da vida, mesmo quando o inimigo feroz tenta nos desviar de seus caminhos, impingindo perseguições e enfermidades. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, e precisamos dar testemunho daquilo de forma clara que ele faz, mas não precisamos nos gloriar na suposição de que somos pessoas mais privilegiadas do que as outras. A tentação do orgulho sempre está por perto. Portanto, cuidado, que Deus nos ajude. Amém.